Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Começo esse bloco entrando na Constituição Federal. Sou o professor Diogo Medeiros, professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Para quem não me conhece, me segue lá no @DiogoDBM para dicas de concurso e tudo mais referente a concurso, para dúvidas jurídicas, dúvidas sobre cargos públicos e qualquer outro questionamento que você quiser, beleza? Agora a gente entra no tema princípios fundamentais. Se você for analisar o título 1º da Constituição Federal, então a gente está no título 1º da Constituição, ele vai tratar do tema no artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Você já sabe que a Constituição Federal se estrutura da seguinte forma, em 3 partes. Preâmbulo, então olha só, vou colocar aqui, ó. Constituição Federal. Nós temos o preâmbulo, nós temos a parte dogmática e nós temos aqui o ADCT. Isso aqui você já sabe. Ato das disposições constitucionais transitórias. Beleza? O preâmbulo, se liga aqui. O preâmbulo é uma mensagem, olha o que eu vou falar agora. É uma mensagem do exercente do poder para o titular do poder. Olha que pica. Você já sabe, você já estudou comigo? Se não, volta lá. Você já sabe o poder constituinte originário, que é o poder de constituir uma nova ordem jurídica. Esse poder pertence ao povo, que é seu titular. Só que é diferente do exercício. O exercício, o povo escolhe mandatários políticos, cargos públicos para serem preenchidos e serem representados pelo povo, não é isso? Por exemplo, um deputado federal, ele não representa o povo? Beleza. O que acontece? O preâmbulo, ele está situado no âmbito da política e não do direito. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o preâmbulo ele não tem relevância jurídica. Então eu vou botar aqui, ó, tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Ele não está jurídica. Ele não está no âmbito do direito. Ele está no âmbito da política, não é uma norma constitucional, é uma posição ideológica, é uma carta é um protocolo de intenções, uma mensagem de boas-vindas da Assembleia Nacional Constituinte, que criou essa nova ordem jurídica, que é a Constituição Federal de 88, assim como todo o outro sistema infralegal. Então o preâmbulo não é uma norma jurídica, não tem relevância jurídica. Chegou a essa conclusão porque o Supremo foi julgar a Constituição Estadual do Acre. E lá na Constituição Estadual do Acre, não tinha no final que promulga-se essa Constituição sob a proteção de Deus. Todas as outras tinham. E aí o Supremo falou, não, o preâmbulo ele não é uma norma jurídica, ele não é uma norma com relevância jurídica. Então, o Acre não precisaria seguir esse preâmbulo, beleza?
A parte dogmática é onde nós começamos a entrar na matéria, que vai do artigo 1º ao 250. Nós estudamos, então, inicialmente agora, o artigo 1º ao 4º da Constituição, que vai tratar dos princípios fundamentais. O que são esses princípios fundamentais? Esses princípios fundamentais tratam da estrutura do Estado. Tratam da estrutura do Estado. O que é isso? Ele trata, na verdade, de escolhas políticas fundamentais, quanto à forma, trata a estrutura do Estado, quanto à forma de governo, quanto ao sistema de governo, quanto à forma de Estado, no que se refere ao regime político, no que se refere à separação de poderes, são elementos constitutivos do Estado, são elementos primários, elementos sobre o qual o Estado se funda, daí o nome fundamentais, são princípios estruturantes, são as principais escolhas políticas do Brasil acerca desses temas aqui. Então, como eu vou situar esses dispositivos? Olha só. Primeiro, eu tenho o artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 1º da Constituição Federal, ele vai me falar inicialmente a forma de governo adotada. A forma de governo. Olha lá. Olha só, eu estou no artigo 1º da Constituição Federal. Vamos ler a primeira palavra do artigo 1º. Olha só. Vamos no slide aqui para ficar mais fácil. Olha o slide. A República Federativa do Brasil. Não vou nem ler mais nada. Eu estou aqui. República. Isso aqui é forma de governo. Vamos destrinchar esse artigo 1º. Não vamos deixar nada em branco. Olha lá. Então eu estou tratando dos elementos fundamentais, dos elementos constitutivos do Estado, os elementos primários, fundamentos, as escolhas políticas fundamentais. A primeira palavra que eu li do artigo 1º foi a República. Paramos aqui. Eu estou falando de forma de governo. O que é basicamente a forma de governo? É como se relaciona, olha só. Falar em forma de governo é falar em a relação entre os detentores do poder político e o povo. Os detentores dos poderes políticos, ou seja, aquelas pessoas que exercem cargos eletivos, presidente da República como chefe do Poder Executivo, o governador do estado como chefe do Poder Executivo estadual, o prefeito como chefe do Poder Executivo municipal, os senadores como representantes do estado no Congresso Nacional, os deputados federais como representantes do povo, também no Congresso Nacional, as assembleias legislativas no Poder Legislativo Estadual, as assembleias distritais no Poder Legislativo Distrital, os vereadores no Poder Legislativo Municipal. Esses detêm o poder político. E a forma que se relaciona quem é o titular do poder com o exercente desse poder. O titular do poder é o povo. Então, como é que nós vamos escolher esses representantes? Através do voto? Como que vai se expressar o voto? Esses caras, os detentores do poder político, eles exercem mandato por prazo determinado? Qual que é o prazo? Existe responsabilidade política em torno
desses mandatários do poder, desses exercentes do poder, é a relação entre os detentores do poder político e o povo. Você já viu república, então você já sabe que a nossa forma de governo adotado é a forma republicana. A nossa forma de governo é a forma republicana. Essa forma de governo republicana, e cuidado, é forma de governo, não é sistema de governo. Sistema de governo é o presidencialista, nós vamos ver depois. Essa forma de governo, que é a relação entre governantes e governados, foi adotada pela Constituição Federal, que tem as seguintes características, olha só. Olha as características. Temporariedade dos mandatos políticos, vou colocar aqui, ó, dos mandatos políticos. Então você já sabe, por exemplo, que o mandato do presidente da República é de 4 anos, ao mesmo tempo que você já sabe que o mandato de um senador da República é de 8 anos. Beleza? Que mais? Como a gente escolhe esses caras? Os exercentes do poder político, os governantes, como é que a gente escolhe? Através do voto. Então nós temos como característica da República a eletividade dos detentores do poder político ou dos mandatos políticos, dos detentores do poder político. Como que vai se instrumentalizar essa eletividade? Como eu vou eleger um representante? Através do voto. O artigo 14 da Constituição Federal fala do voto direto, secreto, com valor igual para todos. Nós sabemos, e eu vou falar mais na frente, que o sufrágio é universal. O sufrágio é a capacidade de todos do povo de votar e ser votado. Então, eu tenho a integralidade da cidadania, eu sou cidadão na medida que eu posso votar, na medida que eu tenho a capacidade eleitoral ativa. Beleza? Então, ó, eletividade dos detentores do poder político e, por fim, a responsabilidade política dos governantes. Então, por exemplo, vamos aqui no caso do presidente da República, que é o que mais cai em carreira policial. O presidente da República ele está sujeito a 3 espécies de responsabilidade. Ele está sujeito a uma responsabilidade criminal, pela prática de uma infração penal. O presidente da República pode praticar uma infração penal, ele vai estar sujeito à responsabilidade. O presidente da República, estou pegando o exemplo do presidente, poderia ser outro mandatário do poder. Ele está sujeito a uma responsabilidade aqui político-administrativa. Como assim político-administrativa? A prática de crimes de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição Federal ele vai tratar dos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. Na verdade, não é propriamente um crime, porque a este crime não é combinada sanção, mas uma sanção político-administrativa, qual seja a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos de qualquer exercício da função pública. E uma responsabilidade administrativa por um ato de improbidade administrativa, por exemplo. E já que estamos tratando no exemplo presidente da República, eu vou pegar o gancho disso aqui. Se o presidente da República pratica uma infração penal, onde ele é julgado? No STF. Faz uma menção aqui que eu estou tratando, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o caso do presidente da República, tá, galera? Então, olha lá, ó. Responsabilidade criminal, presidente da República, Supremo Tribunal Federal. E responsabilidade por infração política administrativa. Leia, crimes de responsabilidade. Aonde que ele vai ser julgado? No Senado Federal. Se liga que em ambos os casos, eu preciso da autorização para a instauração do processo.
Aonde que vai acontecer essa autorização para instauração do processo? Artigo 85 da CF. Está lá no artigo 85 da CF, na Câmara dos Deputados. Então, tanto no caso de responsabilidade criminal, quanto no caso de crime de responsabilidade do presidente da República, eu preciso da autorização para instauração do processo por 2/3 da Câmara dos Deputados. Beleza? Tranquilo? Lembrando que na responsabilidade criminal, já que eu entrei no assunto, há uma imunidade do presidente da República, 2 imunidades. A primeira imunidade é com relação à prisão cautelar. O presidente da República ele só pode ser preso após sentença condenatória com trânsito julgado. Não pode ser preso cautelarmente, preso preventivamente ou prisão temporária, não pode. E, por fim, há uma responsabilidade penal relativa com relação à responsabilidade criminal. O presidente da República ele só pode ser responsabilizado no curso do mandato por atos relacionados à sua função. Então, por exemplo, vamos dizer que o Bolsonaro mete a porrada na mulher dele, dá um socão na mulher dele, violência doméstica e familiar contra a mulher. Tem esse crime? Tem razão com o exercício da função dele? Não. Então aquilo ali vai estar temporariamente suspenso até o final do mandato dele, assim como é suspensa a prescrição dele. Beleza? Só pegando o gancho do presidente da República aqui, nessas imunidades. Imunidade contra a prisão cautelar, só pode ser preso por sentença condenatória com trânsito julgado, e imunidade e responsabilidade penal relativa. Só é responsabilizado no curso do mandato por ato relacionado às suas funções, artigo 86 da Constituição Federal, parágrafo 3º e 4º. Fechou. Beleza. Eu só vou apagar isso aqui porque eu vou contrapor a outra forma de governo existente. Qual é a outra forma de governo existente? Olha só. A outra forma de governo existente é a monarquia. É a forma monárquica, que vai se caracterizar. Por isso é que, ao invés de temporariedade dos mandatos políticos, a gente tem a vitaliciedade. Lembra da rainha da Inglaterra, que não morre nunca? Está lá no poder há quanto tempo? Vitaliciedade. E, além da eletividade, ao invés da eletividade da forma republicana, nós temos a hereditariedade. Então, a autoridade assume o poder por laços sanguíneos. Beleza? Hereditariedade. E, ao invés de responsabilidade da forma de governo republicana, nós temos a irresponsabilidade política do monarca. Essa monarquia pode ser de rei, pode ser de premier, pode ser outras formas monárquicas que não de rei e rainha. E responsabilidade política, não porque o rei pode fazer a merda que for, que não dá nada. Não, porque ele só tem uma relação simbólica, uma relação diplomática como chefe de Estado. Ele não pratica nenhum ato de governo, beleza? Forma monárquica e forma republicana, nós adotamos, obviamente, a forma republicana. Se liga aqui, a forma republicana, ela pode ser, inclusive, ela é um princípio constitucional sensível. Olha no artigo 34, inciso 7º. Quando fala da intervenção federal, ele vai falar, os estados devem assegurar os seguintes princípios, a forma republicana. Inclusive, galera, olha aqui no slide ainda, que algumas pessoas falam que a forma republicana é uma cláusula pétrea, em razão dessa periodicidade do voto. O voto não precisa ser periódico como cláusula pétrea, então eu não posso ter um tema tendente a abolir o voto periódico. E vem para cá comigo, sai do slide. Eu não falo em eletividade e temporariedade dos mandatos políticos. Então, temporariedade dos mandatos políticos tem tudo a ver com periodicidade do voto. Razão pela qual a doutrina vai falar que a forma de governo republicana é uma cláusula pétrea implícita. Fechou? Beleza. É a primeira palavra do artigo 1º, a república. Vamos para a segunda palavra, olha só. Dentro do artigo 1º ainda, nós temos então a forma de Estado.
Qual que é essa forma de Estado? O que é, primeiramente, forma de Estado? Olha só. Forma de Estado é o seguinte, é como se estrutura o poder político de um país. A gente tem só um centro de poder que emana poderes, ou esse poder ele é distribuído em diversos entes políticos. Então, a forma de Estado basicamente é como se reparte as competências no país. Como se reparte as competências no país. Olha só. Então, vou botar aqui, ó. Trata da, entre outros temas, é óbvio, mas trata da repartição de competências entre um ou diversos ou diversas, entre uma, só apagar aqui para ficar melhor, entre uma ou diversas entidades políticas. E a nossa forma federativa, você já sabe, ó, já dei spoiler, a nossa forma federativa. A forma de Estado é federativa. Forma federativa de Estado. O que significa que, conjugando o artigo 1º com o artigo 18 da Constituição Federal, a gente tem uma estrutura assim, ó. Nós temos a República Federativa do Brasil, botei a sigla, República Federativa do Brasil, que é soberana, que tem soberania. Soberania, você vai ver, é o primeiro fundamento do artigo 1º da República Federativa do Brasil, que significa a capacidade de ter supremacia na ordem interna e independência na ordem externa. Só que nós temos aqui a União, os estados e Distrito Federal e os municípios que têm, todos eles, autonomia e não soberania. No que significa que eles têm 3 capacidades básicas. Capacidade de auto-organização, de constituir suas leis próprias, no caso dos estados, constituições estaduais decorrente do poder constituinte derivado decorrente, e Distrito Federal também, e os municípios suas leis orgânicas, não tem poder constituinte derivado decorrente. O que mais? Autogoverno e a última capacidade, autoadministração. Essa tríplice capacidade é a que confere a autonomia a essas entidades federativas. Olha comigo aqui no slide, se liga, que você vai ver esse artigo 18 conjugado com o artigo 1º, você vê o seguinte, olha só. A organização política da República Federativa do Brasil compreende quem? União, estados, DF e municípios, todos autônomos, olha lá, com essa tríplice capacidade, beleza? Com essa tríplice capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. O contrário da forma federativa é a forma de Estado unitária. Forma de Estado unitária. Onde só há um centro que emana poder. E o poder político é centralizado em uma só pessoa. Não existe outro poder político que tenha essas 3 capacidades. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar para o artigo 1º, então. O artigo 1º vai falar a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel
e dissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. E aí, no artigo 1º, havia dúvida se a União era entidade federativa. E sim, porque conjugando com o artigo 18, você não tem dúvidas da União como entidade federativa. A União, ela é meio bipolar. A União, ela tem uma dupla personalidade. Ela tanto representa o Brasil nas relações internacionais, como também, e aí representando a própria República Federativa do Brasil, como também é ente federativo autônomo com essas 3 capacidades aqui. Fechou. A República Federativa do Brasil é formada pela União. Vamos no slide de novo para ficar mais visível para vocês, ó. Olha o slide lá. A República, forma de governo, como se relaciona governantes e governados, temporariedade, eletividade e responsabilidade dos governantes. Federação, forma de Estado, como se distribui o poder político, e ele se distribui entre União, Estado, DF e município, todos autônomos entre si. O próximo é, constitui-se em Estado democrático de direito. Aí nós estamos tratando de uma outra coisa que se chama agora regime político. Estamos tratando do regime político brasileiro. E aí nós temos, segundo o artigo 1º, um Estado democrático de direito. Isso aqui, na verdade, é a junção das palavras Estado de Direito, Estado de Direito, mais Estado democrático. Então vamos por partes nesse regime político. O regime político, antes de mais nada, o que é o regime político? É a quem pertence o poder político. A quem pertence, qual é seu exercente, de que modo, qual é a forma, como que se adquire. E aí você já sabe que o Estado democrático de direito é a junção de 2 expressões. O Estado de direito e o Estado democrático. Estado de direito, basicamente, é um Estado regido pelo princípio da legalidade. O Estado de direito significa que a lei é o único documento imposto a todos nós que pode nos submeter a direitos e obrigações. Tanto é que no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, nós temos lá que ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, em regra, eu tenho a liberdade, em regra, eu tenho minha autonomia de vontade. Só a lei, então, pode esbarrar nessa minha liberdade. Então, eu só não posso fazer aquilo que a lei proíba, porque todo o resto eu tenho minha liberdade. Estado de direito é um Estado que se submete a esse princípio da legalidade. O Estado, então, principalmente através do poder legislativo, vai ter a função típica de criar direitos e obrigações. Só que esse mesmo Estado, ele está submetido a essa legalidade. Então a legalidade para o particular é a autonomia de vontade, é fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Mas existe a legalidade para o servidor público. Eu, na condição de delegado de polícia, nesta medida, a legalidade é um permissivo de ação, porque eu só posso fazer, eu só posso agir se a lei assim determinar. A legalidade é muito mais restrita para mim na condição de servidor público do que para mim na condição de particular. Fechou. O princípio da legalidade é a característica básica do Estado de Direito. E Estado democrático significa basicamente o governo de todos. O governo na mão de todos, de modo que o poder pertence ao povo. Isso está previsto no artigo 1º, parágrafo único. O poder pertencente ao povo. Olha lá comigo no slide, por favor. O artigo 1º, parágrafo único. Você vai ver, então, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de quê? De representantes eleitos. Então, via de regra, nós escolhemos representantes
através do voto, de modo que, via de regra, a democracia é chamada de representativa. Uma democracia representativa. Beleza. Só que às vezes também nós participamos do processo político diretamente. Então, aqui nós temos uma democracia direta. Se liga que essa mistura entre democracia direta e democracia representativa nos faz constituir a nossa democracia, que é uma democracia semidireta ou participativa. Então se liga, a nossa democracia, como um governo de todos, é uma democracia, olha aqui, é chamada de democracia semidireta ou participativa. Por que isso aqui? Esse nome surge da mistura, da junção entre democracia representativa, que você viu lá no artigo 1º, parágrafo único, que via de regra escolhemos representantes eleitos através do voto. Mas às vezes exercemos essa democracia direta. Aonde? Está lá no artigo 14, inciso 1º, 2º e 3º, através do plebiscito, através do referendo, através da iniciativa popular, através, por exemplo, da ação popular. Então, esses instrumentos são instrumentos que eu vou falar mais lá na frente de democracia direta. Essa mistura entre democracia representativa e democracia direta se chama democracia semidireta ou participativa. Beleza, pessoal? Que os princípios fundamentais, eles são escolhas políticas fundamentais, são decisões políticas estruturais do Estado. Portanto, nós temos, no artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, os elementos primários. Você já viu comigo, antes, a forma de governo republicana, ou seja, que é marcado pelo governo do povo. O governo com eletividade dos representantes políticos, com temporariedade dos governos e com responsabilidade política dos governantes. Eu falei, inclusive, do presidente da República, que tem responsabilidade criminal, que tem responsabilidade política administrativa, pela prática de crimes de responsabilidade, e também tem responsabilidade administrativa, eventualmente se praticar uma improbidade administrativa. Eu falei que a forma de governo republicano é princípio sensível, previsto lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Eu falei que, para a maioria da doutrina, a forma de governo republicana, inclusive, é uma cláusula pétrea implícita, que decorre da periodicidade do voto. Então, a eletividade e a temporariedade dos governantes tem tudo a ver com a periodicidade do voto. E essa é a cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, para alguns, forma de governo republicana, cláusula pétrea implícita. A gente viu posteriormente a forma de Estado, como que se distribui o poder político em entidades federativas. Nós temos só um ente que emana competências, o Estado seria unitário, ou diversos entes federativos que repartem competências. Nós temos a federação, onde a República Federativa do Brasil é soberana. E nós temos entidades federativas autônomas, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza? Com tríplice capacidade de auto-organização, auto-administração e autogoverno. Beleza. O que nós temos mais? Nós temos que a federação, ela é a cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, fala que a forma federativa de Estado não pode existir nenhuma proposta tendente a abolir essa forma federativa de Estado. Beleza. Falamos, por fim, no regime político adotado, o Estado Democrático de Direito, onde nós temos um governo da maioria respeitadas as minorias, além de um Estado de Direito, o Estado que se submete ao princípio da legalidade. Beleza, vimos as balizas dos princípios estruturantes do Brasil. Vamos agora, de fato, ainda no artigo 1º, tratar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Esses fundamentos, então, tratam de
escolhas fundamentais, escolhas estruturantes, por isso que todos eles estão no substantivo. A gente vai ver que o artigo 3º ele vai emanar objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os objetivos são normas programáticas, veiculam programas, diretrizes a serem seguidas pelo Brasil num futuro. Aqui não, aqui é a estrutura. Aqui é como se fosse o pilar de um prédio, é a base. Nós temos o prédio aqui. Isso aqui é o artigo 1º, é toda a estrutura do prédio, é o pilar, é a base. São as escolhas fundamentais do Brasil. Portanto, tudo no substantivo. Nós temos aquele mnemônico é relativo, né, cara? Mnemônico é pessoal. Serve para alguns, não serve para outros. Só que esse mnemônico é universal, por isso que eu vou tratar. Que é o soci diva plu. So, si, di, va, plu. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? So, si, di, va, plu. Leia-se. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre valor social do trabalho e da livre iniciativa e de pluralismo político. Vamos tratar de cada um desses temas aqui. Beleza, soberania. Vou fazer uma setinha para o lado aqui. O que é a soberania? Lembrando, a soberania é da República Federativa do Brasil. Esta é soberana. Os entes federativos são autônomos. Cuidado para não errar esse prova. A soberania é só de todo o Brasil, da República Federativa do Brasil. O que é essa soberania? A soberania significa a supremacia na ordem interna mais a independência na ordem externa. Então o Brasil, ele é supremo em relações internas para, através da lei, submeter o seu povo a direitos e obrigações de forma suprema. E nós temos a independência na ordem externa, ou seja, entre países soberanos, as relações entre países soberanos ocorrem entre a igualdade entre os estados, países. Quando eu falo estado, eu me refiro a país aqui. Então, igualdade entre os países, cada um sendo independente nas relações internacionais. Então, é princípio do direito internacional público a igualdade e a independência entre países nos tratos diplomáticos, nas relações entre si. Tanto é que você pega o gancho aqui. Por quê? Soberania é supremacia na ordem interna e a independência na ordem interna. Tanto é que isso aqui vai ser o primeiro princípio previsto lá no artigo 4º da Constituição Federal. Olha o artigo 4º, inciso 1º, que vai falar: são princípios do Brasil nas relações internacionais a independência. A independência na ordem interna. É uma conotação, é uma parte aqui da soberania. Então, soberania resulta de uma soma entre supremacia na ordem interna e independência na ordem externa. Beleza. Olha só, vou te dar uma dica aqui de direitos humanos. Peço licença a você, então, para falar um pouco aqui de direitos humanos, mas que também pode cair na sua prova de direito constitucional. Então, olha só. Nós tivemos aqui, fazer uma linha do tempo rapidinho.
Nós tivemos aqui, de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. E aí deu uma merda do caralho, né? Nessa Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 11 milhões de pessoas mandadas a campos de concentração, não, 11 milhões de judeus mortos, milhares de pessoas mandadas a campos de concentração. Nós tivemos aqui uma ideia de superioridade de raça, uma ideia que a raça ariana valeria mais que qualquer outra raça, e as demais, o indivíduo, por exemplo, tão somente por ser judeu, alemão, ele perdia sua nacionalidade. Ciganos, gays eram exterminados por ostentar uma condição inferior do que aquela outra raça, que era a raça superior e que deveria dominar todos os países ali. Então, beleza, isso aqui deu merda. O que acontece? A partir daqui, nós temos o surgimento da ONU, com a Carta de São Francisco, 1945. E aí, na sequência, nós tivemos a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948. A partir desse momento, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós falamos de um fenômeno aqui, ó, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós falamos num fenômeno que é a internacionalização dos direitos humanos. Falar em internacionalização dos direitos humanos é falar em 3 características. Olha onde eu vou chegar, calma. Você está falando assim, caralho, velho, esse professor viaja, agora ele meteu um direitos humanos na parada. Calma aí, que eu já vou te falar. Olha só, com toda essa merda que aconteceu, essa violação a direitos humanos, surgem documentos protetivos em um sistema internacional, em um sistema global. E aí a gente começa a falar, então, de 3 características principais, que são... Vou jogar para cá. A universalidade dos direitos humanos, na medida em que os direitos humanos valem para toda e qualquer pessoa, independente de qualquer condição política, racial, sexual, de origem. Então sai fora dessa ideia de superioridade de raça. Todo mundo é igual, por ostentar a dignidade da pessoa humana. É humano, tem direitos iguais. Beleza. Nós temos também a indivisibilidade. De forma que os direitos, eles são hierarquicamente no mesmo patamar, eles são iguais. Não há direito humano fundamental que vale mais do que outro. Há direitos que colidem entre si em casos concretos e através de sopesamento eu vou ver qual que vale mais. Mas é lógico que um desdobramento de um direito, ele nos refere a outro. Como assim, professor? Como você fala em direito à saúde sem atrelar o direito à vida? No nosso caso, do coronavírus. Pô, se você não tem um hospital de campanha para atender, para te conceder um aparelho respiratório, você vai morrer. De forma que o direito à saúde está internamente ligado, atrelado com o direito à vida. O direito à liberdade de locomoção tem tudo a ver, por exemplo, do cara com deficiência física, de acessibilidade aos espaços urbanos, para que ele possa exercer livremente a sua locomoção. Beleza, e aqui que eu quero chegar agora, tem a ver aqui, a partir disso aqui, do final da Segunda Guerra Mundial, com a existência dos direitos humanos contemporâneos, a gente fala em relativização da soberania. Olha isso aqui, é aqui que eu quis chegar. Relativização da soberania. Como assim? Pera aí, país, agora você não pode tudo não. Agora você não pode botar na sua Constituição Federal que uma raça vale mais que a outra. Por quê? Agora você está sujeito, na sua ordem interna, não mais à supremacia. Você não pode tudo que você quiser mediante lei. Tanto é, galera, que na época do nazismo aqui, no Tribunal de Nuremberg, em 1945, quando os nazistas foram julgados, eles falaram, eu só estava seguindo o que a lei determinou, o princípio da legalidade, do servidor público. Só que agora não, agora há uma relativização da soberania, porque você não é totalmente supremo na ordem interna. Não é só colocar na lei que uma raça vale mais que outra, porque agora você está sujeito a uma série de documentos internacionais. Documentos internacionais que declaram direitos que os países são obrigados. Por isso, essa internacionalização dos direitos humanos
traz como um desdobramento essa relativização da soberania. Agora os países não são tão soberanos, estão sujeitos a declarações de direitos que eles mesmos se comprometeram a respeitar, a garantir, a adequar seu direito interno a esses tratados internacionais. Beleza, pessoal? Então, relativização da soberania, um movimento pós-Segunda Guerra Mundial com a internacionalização dos direitos humanos, além da universalidade e da indivisibilidade desses mesmos direitos. Fechou. Vou apagar isso aqui então, beleza? Vamos lá. Olha só. Qual é o outro fundamento? Cidadania. O que é essa cidadania? Essa cidadania é a titularidade de direitos políticos. Eu vou te perguntar um negócio aqui, responde aí pra mim. Responde aí pra mim. Todo nacional é cidadão? Todo nacional é cidadão? Existe cidadão que não seja nacional? Caralho, professor, deu um nó na minha cabeça. Então calma, levanta, toma uma água, fica comigo aqui e vamos ao tema. Cidadania é a titularidade de direitos políticos, é a possibilidade do indivíduo, via de regra nacional, votar, ser votado, participar de instrumentos de democracia direta. Lembra que a nossa democracia é semidireta ou participativa? Uma mistura de democracia direta com democracia representativa? Então, olha isso aqui, vem comigo aqui. Já adiantando o tema, galera, já adiantando. Isso aqui eu vou falar mais na frente com mais detalhes, mas já adiantando. Olha só, o que é a nacionalidade? A nacionalidade é um vínculo jurídico-político que se estabelece entre o indivíduo e o Estado. Então, o indivíduo nasce no território brasileiro, ele é considerado nacional, portanto, tem direito e dever, e compõe o elemento povo do Estado. Povo, brasileiro nato e nacionalidade. Mas nem todo nacional é cidadão. Porque pode ser que você, velho, pode ser que você tenha um filho de 3 anos de idade, de 15 anos de idade. Ele é nacional por nascer no Brasil, mas ele não é cidadão, porque ele não tem ainda a titularidade de direitos políticos. Eu vou adquirir a condição de cidadão com aquilo que se chama de capacidade eleitoral ativa. Com um procedimento administrativo na Justiça Eleitoral de aquisição do título eleitoral. Então, quando eu adquiro o título eleitoral, eu já sou considerado cidadão. Mas para eu adquirir o título eleitoral, eu preciso ser brasileiro, eu preciso ter nacionalidade brasileira, eu não posso ser conscrito. Durante serviço militar obrigatório, os conscritos são inalistáveis e eu preciso ter uma idade mínima de 16 anos, quando o voto é facultativo. E o voto é obrigatório entre os 18 até 70 anos. 70, não 60, 70 anos. Beleza? Então, cidadania é titularidade de direitos políticos, é a possibilidade, então, de votar, ser votado e participar de instrumentos de democracia direta. De modo que nem todo nacional é cidadão, mas, via de regra, todo cidadão é nacional. Nacional é um conceito mais amplo, mais aberto do que cidadania. Beleza? Fechou. Vamos mais. Dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é o valor fonte. A dignidade da pessoa humana é o valor fonte de todo o ordenamento jurídico. Botei assim, ó, OJ, ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa humana, ela é tida em 2 vieses, em 2 sentidos. Olha só, vem comigo aqui. Dignidade da pessoa humana. Antes, o que é a dignidade da pessoa humana? É um conceito poroso, é difícil falar o que é a dignidade da pessoa humana, mas é um atributo inerente a todo ser humano, todo e qualquer ser humano, independente de qualquer condição. É humano, tem direitos. Por quê? Vamos voltar lá no século XVIII, lá até no cristianismo, com São Tomás de Aquino, que começou a estudar a Bíblia e verificar que o ser humano, segundo o trecho bíblico, é a imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis.
no trecho bíblico. Já que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele é dotado de intelectualidade, de racionalidade, que o diferenciam dos demais seres não humanos. Portanto, isso se aprimora lá na frente. Immanuel Kant vai falar, ora, vamos distinguir o ser humano da coisa. O ser humano é um fim em si mesmo. A coisa não, a coisa é substituída, tem equivalente, pode ser comprada, negociada. O ser humano não. O ser humano é um fim em si mesmo. E aí a gente trabalha a partir daí. Dignidade da pessoa humana como valor fonte de todo ordenamento jurídico é um atributo inerente ao ser humano, a todo e qualquer ser humano. Em um sentido negativo, então vou botar aqui, ó. Em um sentido negativo, é vedado o tratamento desumano, degradante e é vedado as discriminações odiosas. Tanto é, por exemplo, que o racismo, você já sabe, se não sabe, fique sabendo, no artigo 5º, inciso 42, é um crime imprescritível e inafiançável, sujeito à pena de reclusão, discriminação odiosa. Nós temos o crime de tortura, que é prescritível. A tortura é prescritível, tá? Cuidado para não errar. Imprescritível é o racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem democrática e o Estado constitucional. A tortura, por exemplo, é prescritível, mas é inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Então, por exemplo, é vedado, no sentido negativo da dignidade da pessoa humana, via de regra, é vedada a utilização de algemas, salvo quando há perigo à integridade física própria ou alheia, resistência ou quando houver fundado receio de fuga, devendo a excepcionalidade do uso de algemas ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade civil, a disciplinar, penal. Beleza. E o sentido positivo? No sentido positivo, a dignidade da pessoa humana se refere a um conjunto mínimo de direitos, sem os quais não há que se falar em vida digna. Essa conotação positiva da dignidade da pessoa humana é chamada na doutrina de mínimo existencial. É o mínimo existencial para viver. O Estado precisa fornecer o conjunto mínimo de direitos, saúde, assistência aos desamparados, educação, para que se possa falar, é uma dignidade da pessoa humana, para que a pessoa tenha autonomia e liberdade para decidir. Sem isso eu não consigo nem exercer minha autonomia, minha liberdade de escolha, beleza? Sentido negativo e sentido positivo da dignidade. Isso aqui nós vamos traçar depois, quando a gente estudar o artigo 6º, os direitos sociais, frente ao estudo do mínimo existencial e a reserva do possível, beleza? Mas eu vou falar isso aqui mais na frente. Que mais? Nós temos o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Isso aqui se refere ao modo capitalista da ordem econômica, na valorização do trabalho e da livre iniciativa, beleza? Valor social do trabalho e da livre iniciativa vai fazer referência à ordem econômica lá no artigo 170 da Constituição. Beleza, pluralismo político. Isso aqui, galera, é diferente de pluripartidarismo. Pluralismo político significa basicamente ao respeito ao diferente,
ao respeito à chamada alteridade. Então, dentro do nosso contexto, seja político, seja filosófico, seja religioso, seja moral, seja econômico, nós temos diversidade. Eu tenho um time de futebol, você tem outro time. Eu tenho um partido político, você tem um partido político. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. É o respeito à diversidade que fundamenta esse pluralismo político. E o pluripartidarismo é uma conotação, é uma espécie do pluralismo político. O que é esse pluripartidarismo? É a possibilidade de autonomia de associação partidária. Lá no artigo 17, quando trata dos partidos políticos. É a possibilidade de termos alternância de poder entre partidos políticos diversos, que disputam poder político nas eleições, cada um com sua ideologia diferente. Beleza? Então, pluralismo político respeita o diferente, a alteridade, a diversidade de concepções políticas, sexuais, filosóficas, econômicas, sociais, estruturais e por aí vai. Foi com base nisso que o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional qualquer interpretação que tornasse crime a chamada Marcha da Maconha. Lembra essa chamada Marcha da Maconha? Na Marcha da Maconha é o exercício do direito de reunião, onde as pessoas manifestam o desejo de descriminalização da maconha. O Supremo Tribunal Federal, com base nessa diversidade e no próprio direito de reunião, entendeu constitucional, basicamente entendeu constitucional essa marcha da maconha, porque essa marcha da maconha nada mais é que a diversidade, é o direito de invocar a atenção dos poderes públicos acerca dessa temática de se descriminalizar a droga. O Supremo só falou, o seguinte, pode ter marcha da maconha, só não pode usar a maconha, não pode induzir ao uso da maconha e não pode ter a participação de crianças e adolescentes. Fizeram essa ressalva, com base no pluralismo político. Beleza? O parágrafo único eu já falei que é a soberania popular, na medida em que todo o poder pertence ao povo. Lembrando, lá em poder constituinte, que a titularidade do poder é do povo, que se diferencia do exercício, que são as pessoas representadas pelo povo, os mandatários políticos. Nós estamos aqui no título 1, do intervalo de artigos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Eu vi 2 blocos com vocês sobre o artigo 1º. A gente viu todos os elementos constitutivos do artigo 1º. Forma de governo, sistema de governo a gente não viu ainda não, sistema de governo presidencialista, vamos ver agora. Mas forma de governo, forma de Estado, regime político, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos tratar agora então do artigo 2º. E vimos o parágrafo único, inclusive, que fala da soberania popular, que todo o poder emana do povo, e a nossa democracia que é semidireta ou participativa, a mistura de democracia representativa com democracia direta. Fechou? Vamos lá no artigo 2º, que vai tratar então do princípio da separação dos poderes. Dá uma olhada no seu material ou na Constituição. Baixa a Constituição lá no Google, ali no site do Planalto. Toda lei site do Planalto, tá, galera? Que tá atualizado, você tem certeza que vai estar atualizado. Sempre site do Planalto. Então baixa lá no Google, joga no Google CF, vai estar no material também, Constituição Federal, e dá uma lida no artigo 2º da Constituição Federal. Ele vai falar mais ou menos assim, ó. Artigo 2º da Constituição Federal. São poderes independentes e harmônicos entre si, o judiciário, o executivo e o legislativo. Primeiro, eu quero falar com você primeiro de uma crítica terminológica. Uma crítica terminológica. Na medida que é impróprio falar em poder no plural. Poder é um só. O poder, ele é uno e indivisível. Indivisível.
O poder é soberano da República Federativa do Brasil. Ele é uno e indivisível, ele não se decompõe em legislativo, executivo e judiciário. O que o Constituinte quis falar, na verdade, é a divisão entre funções estatais, porque o poder é um só. O poder não se divide, não se decompõe. Então, o certo é falar propriamente em funções. E não de poder. E qual que é o fundamento? Vou botar em vermelho. E qual que é o fundamento do princípio da separação Qual que é o fundamento do princípio da separação de poderes? Aí nós vamos lá para o século XVIII, em Montesquieu, onde a gente estuda na sua obra de Montesquieu essa separação de poderes. Essa separação de poderes nada mais é do que um limite ao poder estatal. Ela é, na verdade, um limite ao poder estatal. Porque quem tem o poder tende a dele abusar. E lá para trás nós tínhamos o absolutismo, onde o rei, principalmente na Europa, na Idade Moderna, entre a Idade Média e a Idade Moderna, o rei concentrava suas funções. Ele mesmo exercia essas 3 funções estatais: função de julgar, de executar e de legislar. E obviamente que a acumulação dessas 3 funções em uma só pessoa gerava, além da concentração de poder, o abuso do poder político. Porque quem tem um poder tende a dele abusar. Então, a separação de poderes é uma técnica do constitucionalismo, é uma técnica de limitação do poder, distribuindo as funções do Estado a 3 pessoas diferentes, a 3 poderes diferentes. Na medida em que esses poderes, ou essas funções, melhor dizendo, são independentes e harmônicas entre si. Então, o que dizer, o que significa que essas funções sejam harmônicas e independentes? O que dizer, então, dessas funções harmônicas e independentes? A harmonia significa, basicamente, que cada poder ou cada função terá sua especialização funcional, terá sua função típica própria. Então vem comigo aqui, ó. Cada poder terá sua especialização funcional, sua função típica própria. E aí o que acontece? Quando se fala em poder independente, se fala justamente nessa autonomia. Se fala, então, uma ausência de subordinação, de hierarquia entre os poderes. Ó. Então eu falo em ausência de subordinação ou de hierarquia entre os poderes. De modo que cada poder, aqui tá aqui, eu confundi só aqui, rapidinho galera, apaga isso aqui, na verdade isso aqui tá aqui. De modo que cada poder tem sua especialização funcional, sua atividade típica própria. Sua especialização funcional. Sua atividade típica própria. Aí vamos lá. Você tem aqui o poder legislativo.
qual é a função típica do poder legislativo? Primeiramente, isso você já sabe, não tem dúvida, é legislar, óbvio. É inovar no ordenamento jurídico, trazendo direitos e obrigações. Mas o poder legislativo, ele também tem funções típicas, que não função legislativa. Qual que é a função típica do poder legislativo? É a fiscalização. A fiscalização contábil, financeira, econômica, que é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas, ou a fiscalização dos poderes constituídos, quando, por exemplo, lá no artigo 58, parágrafo 3º, se constitui uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, uma comissão mista da Câmara e do Senado para julgar, para investigar, melhor dizendo, um fato certo e determinado com poderes próprios das autoridades judiciais, como emana lá do artigo 58, parágrafo 3º. Então, muita atenção que a fiscalização é uma das funções típicas do poder legislativo. Beleza. E o poder executivo? Vou deixar um espaço aqui que eu já vou botar a função atípica. Mas olha só, antes, e o poder executivo? O poder executivo, ele tem qual função típica? Basicamente, atos de governo, atos de administração pública. Então, nós temos aqui uma prática de atos de governo, de administração pública. Ato de governo, um ato político, por exemplo, que se consubstancia numa política pública. Ou um mero ato administrativo, um ato de administração pública, quando, por exemplo, a administração pública dá provimento a um cargo público, faz concurso público, entre outras funções administrativas de organização. Beleza. E o poder... E o poder judicial? Opa! Poder judiciário. O poder judiciário, por sua vez, a sua função típica não é novidade. Todo mundo sabe. A função típica do poder judiciário é julgar os conflitos a ele submetido com caráter de definitividade. A coisa julgada é um instrumento de segurança jurídica prevista no artigo 5º, que é inerente ao Poder Judiciário. Ou seja, a qualidade da sentença da qual não caiba mais recurso é um efeito emanado da função típica do Poder Judiciário. Resolver conflitos com solução de continuidade, com a estabilidade daquela relação, não podendo mais, via de regra, ela ser discutida em qualquer âmbito. Beleza? Então essa é a independência entre os poderes. Não tem hierarquia, cada um tem sua especialização funcional. Beleza. Só que aí os poderes, eles também são harmônicos, no que se refere de uma colaboração. Deixa eu botar de preto. Os poderes são harmônicos. Como assim? Na medida em que há uma colaboração e cooperação entre eles. Uma colaboração, cooperação entre os poderes. Na medida em que a premissa da separação de poderes é que quem tem o poder tende a dele abusar. Então, um poder vai controlar o outro. Há o controle recíproco entre os poderes. Então, ó, o controle recíproco entre poderes. É a teoria do checks and balances. Quer ver? Vou botar aqui, ó. Checks and balances.
Teoria norte-americana, que significa justamente o controle entre os poderes. Cada poder fiscaliza o outro na medida em que cada um desses três poderes exerce função atípica de outro poder. Então, olha só, o poder legislativo tem função típica de legislar, inovar no ordenamento jurídico. E aí, o poder executivo, através do presidente da República, pode vetar uma lei, uma proposta de lei. Olha o poder executivo fiscalizando atos típicos do poder legislativo. Por sua vez, o poder legislativo pode inovar no ordenamento jurídico, criando uma lei, e o judiciário, quando chamado a resolver a constitucionalidade dessa lei, entender que essa lei é inconstitucional e tirar essa lei do ordenamento jurídico. Por sua vez, o poder executivo em nível federal é exercido pelo presidente da República. O presidente da República, como forma de governo republicano, ela é sujeita à responsabilidade. Então o presidente da República, por exemplo, pode praticar um crime de responsabilidade. E quem vai julgar? O Senado Federal, após a autorização da instauração pela Câmara dos Deputados, 2/3. E aí, olha que loucura, no julgamento desse crime de responsabilidade, o Senado Federal vai julgar e o presidente desse julgamento será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso tem previsão no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Olha, dois poderes, o poder legislativo e o judiciário, ao mesmo tempo exercendo controle recíproco no poder executivo. Então, todo poder exerce função atípica de outro poder. E, por vezes, os poderes vão esbarrar, vão fiscalizar na função típica de cada um. E o poder judiciário? O poder judiciário, ele pode sofrer interferência na medida em que o presidente da República que vai nomear os ministros do Supremo, submetido a uma análise, uma apreciação, uma sabatina do Congresso Nacional. Também dois poderes controlando o poder judiciário. Então, olha só, quais são as funções? Isso aqui é a função típica, tá? Eu esqueci de botar. Qual é a função atípica do poder executivo? Atípica. Todo poder exerce função atípica que é típica de outro órgão, de outra função. Atípica, então eu vou botar assim, ó, atípica legislativa, por exemplo. Vou falar através de exemplos, fica muito mais fácil. Quando o presidente da República edita medidas provisórias com força de lei. Artigo 62 da Constituição Federal. E te dá outro exemplo de atípica judicial. Quando o presidente da República, não, o Poder Executivo julga processos administrativos, por exemplo. Julgamento de processos administrativos. Então, o meu parceiro aqui tomou uma multa. Ele está recorrendo em via administrativa. E aí o que acontece? O Poder Executivo vai julgar a multa dele. Olha o exercício da função atípica judicial pelo Poder Executivo. Tranquilo. E o Poder Legislativo, que exerce função típica de legislar e fiscalizar? Quais são as funções atípicas? Atípica, vamos lá, executiva. Quando ele, de via de regra, organiza o seu poder. Organiza o poder, por exemplo, aqui, realizando um concurso público, dando provimento a cargos públicos dentro do Poder Legislativo. Eu quero fazer um concurso público de polícia do Senado. Caralho, pica, tá? Concurso top. Polícia da Câmara e polícia do Senado. Concurso top mesmo. Então, quando a Câmara realiza o concurso público, ela está exercendo uma função atípica executiva. O que mais? Função atípica judicial do legislativo aqui. Naquele caso que eu acabei de falar, quando julga, quando o Senado Federal, vou botar assim, SF, você já sabe que o Poder Legislativo Federal é bicameral, composto da Câmara e do Senado Federal. Quando o Senado Federal julga o presidente por crime de responsabilidade. Isso está no artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal.
E aí, lembrando que o presidente é julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado, só que quando o presidente da República pratica uma infração penal comum, ele é julgado pelo Supremo. Em ambos os casos, eu preciso da autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para autorizar a instauração desse processo, tanto no Supremo, com relação a infrações penais comuns, quanto no Senado Federal, com relação aos crimes de responsabilidade. E o Poder Judiciário? Ele exerce função atípica executiva, a mesma coisa aqui, ó, a mesma coisa, por exemplo, quando realiza um concurso público. Quando organiza seus tribunais, entre outras funções. E a atípica legislativa, quando cria o seu regimento interno. Regimento interno do Tribunal de Justiça. Regimento interno do Tribunal de Justiça, função atípica do Poder Judiciário. Beleza, pessoal? Separação de poderes, então, nada mais é do que uma limitação do poder. Vamos aqui rapidinho, então, nos objetivos, olha só. Para um pouco aí, descansa, que nós estamos tratando dos princípios fundamentais, dá uma levantada, trabalhe e confia. Você vai conseguir ser aprovado, minha matéria de Direito Constitucional não vai ser problema para você. Acompanhe as aulas, confie em mim, eu me garanto, eu garanto essa porra, eu garanto isso que eu tô fazendo, então confie que vai dar certo. Beleza? Dá uma respirada. Eu tenho certeza que você botou no modo rápido, né? Eu já falo rápido, mas você deve estar botando aí no 1.5. Agora, eu duvido você me ouvir no 1.75. Quem tiver me ouvindo no 1.75, depois marca aí no Instagram que eu quero ver. Que eu já falo rápido, camarada ouvindo 1.75 é pica. Beleza? Então, vamos lá. Falamos então do artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º agora, que vai tratar dos objetivos fundamentais. Olha só. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aqui, diferente do artigo 1º, aqui eu estou no artigo 3º da CF. Por que diferente do artigo 1º? Porque lá no artigo 1º eu tinha os fundamentos, é pilar, é a base, é a estrutura da nossa Constituição. Aqui não. Aqui eu estou veiculando normas programáticas. Normas que se constituem diretrizes, programas a serem implementados principalmente pelo Poder Executivo. Aqui, ó. Aqui eu estou falando, Poder Executivo realize atos de governo, de políticas públicas, no sentido de implementar esses objetivos. Então, esses objetivos é algo para o futuro, é algo a ser implementado pelos poderes constituídos, normalmente pelo Poder Executivo, mas óbvio que também pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Pelo Poder Legislativo, na medida em criar uma lei regulamentadora, conferindo plena eficácia a esses objetivos. Ao Poder Judiciário, quando for chamado para implementar um direito, conferir a eficácia àquele direito, notadamente um direito fundamental. Qual que é o objetivo? Então, já que é objetivo, já que é para o futuro, diferente dos fundamentos do artigo 1º, é tudo verbo no infinitivo. É tudo verbo no infinitivo. Só que o que acontece? As bancas de concurso já estão ligadas, que a galera sabe que é verbo, e aí eles trocam. Eles vão colocando substantivos ao invés de verbo. Então, por exemplo, o inciso 1º vai falar que é objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí eles trocam construir por construção. E o candidato, não você, porque você está assistindo a aula comigo, cai nessa pegadinha. Então, cuidado, via de regra, são verbos no infinitivo. Então, eu vou colocar assim, ó, via de regra, nós temos aqui verbos no infinitivo. Mas você já sabe que as bancas costumam trocar o verbo por substantivo. Então, é aquela história, o mnemônico ele é subjetivo, é bom para você, é bom para um, mas esse mnemônico aqui é universal. Eu falo assim, ó, com garra erra pouco. Eu gosto disso. Com garra erra pouco. Como assim, professor? Olha só o mnemônico.
É meio estranho o mnemônico, é meio que tem que adaptar, olha só. Com garra, erra pouco. Você, concurseiro, que está nessa lida, com garra você erra pouco, errando pouco você consegue alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso público. Então, com garra você erra pouco, esses são os objetivos, o seu objetivo. Tanto do objetivo da República Federativa do Brasil, como o seu objetivo em passar em concurso. Com garra erra pouco. Como assim? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Que mais? Garra já está mais ou menos. Teria que falar em francês. Garantir. Garantir. Aqui seria, então, aqui já tem que adaptar. Ó. É garra de garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Garra de garantir. Tá aqui, então, ó. Garantir o desenvolvimento nacional. Que mais? Esse aqui, eu divido ele em dois. R e depois o RA. R. Erradicar a pobreza e marginalização. Mas também temos a reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, então aqui, ó, se liga que o ER aqui, ele tá no sentido de erradicar. E o RA aqui, na verdade é RE, tinha que ser, é de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pouco, é só o P que eu vou aproveitar. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, por aí vai, não vou botar senão vai ficar muito grande. O P, com garra erra pouco, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha só, aqui nós temos a base daquela tríade da Revolução Francesa, que eu vou estudar mais na frente em direitos fundamentais. Sociedade livre, liberdade, justiça, igualdade e solidariedade. Olha a base para as gerações dos direitos fundamentais. Lembra esse estudo? Primeira, segunda, terceira geração? Liberdade, direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Igualdade, justiça, direitos sociais, econômicos e culturais. E solidariedade ou fraternidade, direitos dos povos de terceira geração. Primeira, segunda e terceira geração aqui. Garantir o desenvolvimento nacional. Então isso aqui tem relação com o valor social do trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República Federativa do Brasil, como sistema capitalista de governo e a ordem econômica e financeira. Aqui é a base, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É a base para a aplicação da isonomia ou igualdade material. Nós vamos falar da igualdade no artigo 5º, mas já adiantando, a igualdade ou isonomia, tanto faz, igualdade e isonomia, pode ser formal, que é a igualdade na lei. Não posso tratar de forma diferente pessoas que estejam na mesma situação. Só que a igualdade material é você olhar para a sociedade de fato e ver que tem pobreza, e ver que tem marginalização, e ver que tem desigualdades sociais e regionais. E conferir, então, a partir dessa desigualdade de fato,
conferir maiores doses de proteção a indivíduos historicamente vulneráveis, a grupos vulneráveis. Então, negros, mulheres, gays, lésbicas, transexuais e afins, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, indivíduos em situação de rua. Então, essa é a base para se aplicar o princípio da igualdade material. O princípio da igualdade material é o viés de justiça distributiva, conferir maiores doses de proteção a grupos historicamente vulneráveis. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, religião, etnia. O princípio da igualdade material também tem a ver com isso aqui, beleza? Então, muito cuidado, via de regra são verbos em que pese os concursos transformarem esses verbos em substantivo. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E lembrando que são normas programáticas. Você já sabe que essas normas aqui, elas são de eficácia limitada. Se você não entendeu isso aqui, depois procura algum bloco meu falando disso, da eficácia das normas constitucionais. Eficácia limitada de princípio programático. Eis que estabelece diretrizes, programas para serem seguidos pelo Brasil. Por isso, todos no verbo que procuram uma obrigação de fazer no futuro. Beleza. Por fim, galera, olha aqui comigo os princípios nas relações internacionais. Olha só, os princípios nas relações internacionais. E esse aqui, galera, tem que gravar, não tem jeito. Olha só, independência nacional, porque esse mnemônico é muito grande. Olha só, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção. O que mais? Cadê? Igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. O artigo 4º ainda vai falar numa integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, que é o nosso Mercosul hoje. Beleza? Então, pessoal, falei do artigo 1º ao artigo 4º, detalhamos cada um dos temas, cada um dos incisos, o caput. O artigo 1º ao artigo 4º é campeão de prova. Muito cuidado com os princípios fundamentais, o título 1º, que sempre cai na sua prova em carreiras policiais. Me segue lá no Instagram, @DiogoDBM, continue comigo para mais temas de direito constitucional. Grande abraço e trabalhe com FIA. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.